Olá, meu nome é Carlos Mignot, eu sou designer tipográfico e hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço para escolher sempre a tipografia ideal para os meus trabalhos de marca. Dentro de um projeto de branding, ou seja, um projeto que a gente trata sobre o desenvolvimento de uma marca, é sempre importante a gente pensar a respeito do propósito dessa marca, dos atributos que essa marca tem e, claro, da sua personalidade. Por exemplo, uma tipografia inclusiva, para mim, é uma tipografia um pouco mais pesada, que ela tem os cantos arredondados, que tem um formato um pouco mais simpático, versus a exclusiva, que tende a ser mais fina, mais leve, com os cantos mais retos e um pouco mais elegante. Um estilo de letra sério, na minha opinião, seria um estilo que traz muito traço caligráfico com ele, que tem um acabamento um pouco mais reto, um pouco mais histórico também, versus uma tipografia descontraída, que tem os cantos arredondados, que tem uma cara muito mais simpática e amigável. Assim que você escolher um estilo de letra para cada um dos atributos que você listou, entra em cena a régua visual. Essa escala foi uma ferramenta que eu criei para tornar muito mais fácil essa escolha da letra ideal para o seu projeto. Agora, eu fiz questão de trazer marcas reais, que eu tenho certeza que vocês conhecem, para vocês assimilarem um pouquinho melhor todo esse raciocínio. Começando pelo ramo dos aplicativos de transporte, eu trouxe o exemplo da Uber, que é uma empresa autoridade no assunto, que foca numa neutralidade de comunicação para, de repente, abranger o máximo de público possível, e isso se reflete muito na sua tipografia. É uma tipografia que ela não é muito pesada, é uma tipografia muito mais geométrica, mais direta ao ponto, que não tem muitos detalhes e não é nem um pouco rebuscada. Versus a Lyft, que é quase que o oposto da Uber. Ela é super inclusiva, ela é uma empresa muito mais amigável, tem cores vibrantes e, nesse caso, a tipografia também reflete muito essa personalidade. São letras bem mais pesadas, com curvas sinuosas e um acabamento muito mais amigável. Essa mesma lógica também acontece no universo da moda. Uma marca que aposta na inclusividade, na descontração e na simpatia, como a H&M, reflete exatamente esses atributos no seu logotipo. É um logotipo super manual, pincelado, que literalmente parece que foi alguém que pegou e fez ali manualmente. Por outro lado, uma marca que aposta na exclusividade, na seriedade e até na tradicionalidade, como o caso da Gucci, também reflete exatamente esses atributos na sua marca. É uma marca com serifa, que tem algum contraste e que é totalmente elegante, como bem são as roupas da marca. Como vocês puderam perceber, dentro dos mesmos segmentos, as possibilidades de posicionamento de marca são simplesmente infinitas. Não existe posicionamento certo ou errado, mas sim o que mais funciona para aquele público específico. O papel do designer é justamente identificar quais são esses atributos, qual é o propósito dessa marca, qual é a personalidade dessa marca e usar exatamente isso como insumo para a tradução visual que a gente vai fazer, nesse caso, através das letras. Espero que vocês tenham gostado desse método e se vocês querem se aprofundar no assunto de branding tipográfico, eu convido vocês para o meu curso na Doméstica.